O EM-FM apresenta Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Salve, salve ouvintes! Eu sou Rafael da Silva e estarei com vocês no programa de hoje. A conversa de hoje é sobre educação e as escolas cívico-militares. Para conversar conosco sobre essa temática, contamos com a presença do professor Dr. José Antônio Martins, docente do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Políticas Públicas da UEM. Foi coordenador do PIBID, que é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, que é uma ação vinculada à Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no programa Diálogos sobre a Política, que é sempre muito bom. Atualmente, a educação virou tema recorrente nos noticiários, não apenas pelos problemas historicamente apresentados e que se refletem nas avaliações do sistema educacional, mas também pelos cortes de recursos, que atingiram brutalmente todos os níveis da educação, básica, superior, as pós-graduações, a CAPES, o CNPq, e também em função dos ataques virulentos proferidos pelo ministro da Educação contra as universidades, os professores, acusando-os de balbúrdia. Assim, diante desse cenário, quase que de terra arrasada, te faço a seguinte pergunta. Considerando apenas a educação básica, podemos afirmar que existe algum entendimento mínimo entre os especialistas acerca dos principais problemas da educação brasileira e como resolvê-los? Olha, Rafael, essa pergunta é ampla. Ela não é de uma resposta simples, ela abarca, bem dizer, quase todas as discussões contemporâneas sobre políticas públicas e sobre educação no Brasil. Há vários pesquisadores, muito material, e o que eu vou tentar aqui é fazer uma sintetização muito brusca, né, muito incompleta, mas o que podemos dizer é o seguinte: esses cortes e essa diminuição da ação do Estado sobre as políticas de educação é um projeto, né? Eu acho que isso que tem que ser dito. Nós estamos num momento de virada da ideia de sociedade, do panorama de sociedade que se tinha. Podemos dizer com muita tranquilidade que desde as eleições presidenciais de 2014, começando pelo governo Dilma Rousseff, talvez para alguns, se quiserem retroagir um pouco mais, talvez desde as grandes manifestações no Brasil de 2013, você tem ali uma inflexão no modo como o Estado, como os atores públicos encaram as políticas públicas. E não seria diferente na área de educação. Então o que nós temos é uma mudança, né, nesse panorama. E a partir particularmente de 2016, né, depois do impeachment de Dilma Rousseff, você tem já um decréscimo significativo nos investimentos em educação. O que não significa que antes já não estava ocorrendo, isso é bom que se diga. Na verdade, desde 2014 você tem uma diminuição, você já não tem mais crescimento no investimento em educação, e a partir de 2014 tem um decréscimo, né? Mas ainda os volumes aportados eram muito grandes. Aqui importa dizer um parênteses, que com a descoberta do pré-sal, uma das reivindicações que se colocou naquele momento, e era o momento também do debate do Plano Nacional de Educação, de vincular uma parte dos royalties do pré-sal, ou seja, dos rendimentos do pré-sal, à educação, porque essa era uma grande meta que o Brasil queria enfrentar, a sociedade brasileira queria enfrentar. Isso se perdeu e você tem atualmente um decréscimo significativo nos recursos da educação. E os recursos são alocados em todas as ordens, porque as nossas carências são de todas as ordens. Nós temos carência na remuneração do docente. É bom que se diga que o professor é, dentro dos profissionais de nível superior, o que ganha menos, né? O rendimento salarial do professor com profissionais de nível superior, como contadores, médicos, administradores, ele é menor, né, nas carreiras públicas. Você tem um problema estrutural de instalações. As escolas, a maior parte das escolas públicas não estão devidamente equipadas e preparadas para a educação. Ainda há um grande predomínio numa sala de aula. A única coisa que você tem é a carteira e aquela lousa, aquele quadro negro com giz. Esse é o único equipamento docente, o único equipamento de aprendizado. Carteiras velhas, escolas sucateadas, muitas escolas velhas.
Bom, isso não é a totalidade, mas é uma realidade muito presente. As condições do aluno, né, as condições de assistência para o aluno na escola, merenda, material didático. O Brasil estava avançando bastante, mas podemos dizer que pelo menos dos 2 anos para cá, e particularmente depois do último ano, nós temos um decréscimo significativo nessa área. Então, os problemas na área de educacional são amplos. Tentar singularizar ou focar em um só não é correto. De tal modo que quando você vê dados sobre a educação no Brasil, e você vê que esses dados mostram uma educação que tem que ser melhorada, tem que avançar, isso significa que é o resultado de um composê de coisas, é o resultado de uma série de fatores. Se investíssemos somente em construção de escola, nós não resolveríamos o problema dos nossos rendimentos dos alunos no PISA. Se investíssemos somente em qualificação do professor, também não resolveríamos. Quer dizer, isso tem que ser dito à população. É um complexo de ações que tem que ser feitas, todas elas concatenadas, muitas delas pensadas, para que se obtenha de fato resultados significativos. Né? Às vezes alguns podem dizer, mas em certos lugares o professor não ganha mal, e os resultados do IDEB, por exemplo, não são bons. Né? Mas não é somente o professor ganhar bem. Se o professor ganha bem, mas entra numa sala de aula sem equipamento, sem livros adequados, sem material, quer dizer, a aula dele perde muito. E sem condições, né? Assim, mínimas, um ar-condicionado numa região extremamente quente. Não, sem às vezes carteira. Carteira. A gente está falando de carteira. Giz, um quadro que o professor tem que escrever desviando de buracos. Quer dizer, então vai com coisas mínimas. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula numa escola na periferia de São Paulo, que numa sala que devia ter 6 lâmpadas só tinha uma, e os alunos ficavam abrigados embaixo daquela lâmpada, né? Quer dizer, é desse tipo de cenário que nós estamos tratando. Então a qualidade da educação, ela é um complexo, e quando você tem um problema, isso vai gerando também um lastro de atraso. Quer dizer, então se a gente resolvesse hoje também encarar todos os problemas, não significa que amanhã vai melhorar, porque a gente tem um déficit histórico que também tem que ser levado em conta e tem que ser computado. Porque esse professor também não teve uma boa formação, ele tem também um histórico de aprendizado, esse aluno também, ele vem de uma família que não tem na educação uma valorização, né? As editoras, na hora de montar os livros, quer dizer, então há toda uma série de cenários culturais de educação que devem ser modificados. Isso não é assim da noite para o dia, isso é uma história, uma cultura que tem que ser criada. Então os problemas da educação, eles são amplos, eu acho que esse é o ponto mais importante da questão. Tentar simplificar, tentar isolar num só fator, não adianta. A começar, tem uma coluna da Maria Hermínia Tavares Almeida na Folha, em que ela fala desse desmanche do sistema de financiamento das pesquisas, né, do ensino superior, etc., onde ela mostra como esse sistema ele expandiu e nós fomos colher os frutos justamente no início dessa década. Porém, a partir da metade, digamos, dessa década mesmo já começou o declínio de todos esses investimentos. Mas, basicamente, nós tivemos o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia triplicado, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico multiplicado por 6 e o orçamento da CAPES por 8. Então, era realmente um conjunto de ações no âmbito do financiamento das pesquisas muito robusto e que produziu depois um incremento muito grande nas pesquisas, no resultado de publicações indexadas, importantes e com alto impacto. E que demora, como você mesmo disse, né? Assim como aqueles investimentos da década passada, eles começaram a mostrar resultado depois, né, anos depois, assim, para resolver um pouco desse retrocesso que nós estamos vivenciando agora, vai também mais algum tempo para conseguirmos voltar ao que éramos. Na verdade, você citou agora, alguns recursos foram multiplicados por 8. Podia dizer o seguinte, quando eu comecei minha pós-graduação no Brasil, acho que tinha só 3 ou 4 programas de doutorado na minha área. Então, se você cria mais 4, você multiplicou, você dobrou a capacidade. Mas aí você fala, mas você não fez muita coisa. Então, você tem um programa, você cria outro, você multiplicou, você dobrou a capacidade, mas é muito pouco. O problema é esse, que o investimento em educação, e aí vamos falar de educação superior no Brasil, sempre foi muito baixo. A quantidade de universidades públicas, principalmente, sempre foi muito pequena. O acesso à universidade sempre foi muito restrito. A gente ainda tem 70% dos alunos do ensino médio sequer vislumbram a entrada num curso superior. Tem que fazer um esforço muito grande no Brasil. Lembro quando eu estive na minha experiência, no meu estágio pós-doutoral na Itália, e durante também o meu sanduíche no doutorado,
os meus professores italianos falavam: vocês não têm noção do Brasil, o Brasil é muito grande. É verdade, as nossas escalas são escalas continentais, escalas que são muito maiores do que países como Portugal, como Bélgica, né? Ou até a Europa Ocidental. Agora, se você comparar o volume de recursos aportados, por exemplo, em pesquisa na Europa Ocidental, é colossal em relação ao Brasil. Quer dizer, o Brasil é maior do que a Europa Ocidental. E é esse cenário que nós estamos dizendo. Nós estamos falando de uma população de 200 milhões de habitantes, que é a totalidade da Europa Ocidental. Se você tirar os países que seria a Europa Oriental, então é desse tipo de população que eu estou falando. Por isso que na avaliação e ao fazer qualquer inferência sobre investimento em educação, abordagem nas políticas públicas de educação, o dimensionamento do objeto que você está falando tem que ser levado em conta. Por exemplo, daqui a uns dias nós teremos o Exame Nacional do Ensino Médio. São mais de 5 milhões de pessoas prestando. Em nenhum lugar do mundo você tem uma prova de tamanha escala. Nem na China. É bom que se diga isso. Nem na China. Então ele está falando de uma coisa assim impressionante. Quer dizer, fazer uma prova para 5 milhões de pessoas num continente e dar certo a prova funciona, a prova não tem problemas, a prova consegue atingir pessoas do sul do Rio Grande do Sul, a um ribeirinho do norte da Amazônia, né? E a mesma prova, é a mesma língua, é a mesma capacidade de resolução. Então, essa é uma arte que pouca gente reconhece, né? Quer dizer, uma coisa é você aplicar uma prova, por exemplo, como Portugal, que você pega um carro e cruza de alto a baixo em 4 horas. Quer dizer, uma população total menor do que a do estado do Paraná. Nem o estado do Paraná a gente consegue fazer isso. Então, veja, nós estamos falando desse tamanho, né? É por isso que é complexo falar das políticas públicas em educação. E essa questão da escala é importante, dessa dimensão, porque agregadamente, né, o recurso do MEC, ele atingiu já em certos anos volumes consideráveis. Só que quando você pega esse investimento por aluno e compara esse investimento com os países desenvolvidos, você vê que realmente nós investimos pouco. Fazendo essa comparação, corrigindo pela magnitude de toda a população estudantil assistida. Eu insisto no aspecto, Rafael e ouvintes. Isso, se você comparasse situações que do ponto de partida são iguais. Isso. Eu estou comparando, Brasil e Estados Unidos. Só que é o seguinte, é uma história, um passado de grande investimento em educação nos Estados Unidos, por exemplo, na Bélgica, que no Brasil não tem. Então, mesmo que você fizesse essa comparação e o Brasil tivesse, por exemplo, o mesmo índice que a Noruega, está errado. O Brasil tem que investir mais, porque o Brasil tem um passado de não investimento que já cria um gap de diferença na partida. Tá? Só para as pessoas entenderem. Então, imagine 2 competidores, só que o primeiro parte já com 100 metros de distância. Então, mesmo que eles tenham o mesmo ritmo de velocidade e as mesmas condições de investimento, né, no final o norueguês está na frente. É isso que o brasileiro tem que entender. Há certas políticas que são ditas socialistas, cubanas, venezuelanas, mas na verdade são liberais. Quer dizer, um dos pressupostos do liberalismo é as condições iguais de partida. Então, programas como Bolsa Família e Cota são programas liberais. Não são programas marxistas, comunistas, são programas de uma sociedade que se pensa igual, que as pessoas tenham condições iguais de partidas para que possam competir e na competição sim, o mérito ressaltar. Hoje não dá nem para falar em meritocracia, porque as condições de partidas não são iguais, então não dá para avaliar o mérito. Pensar em princípios de justiça que balizam as políticas públicas para além da ideia de igualdade e meritocracia, mas pensando também em favorecer setores menos desfavorecidos, como quando a gente vai considerar questões de recursos, né? Por exemplo, em escolas. Como você vai punir, porque às vezes é um discurso que emerge, né, no atual governo, como você vai punir uma escola que tem baixo rendimento? O que tu vai fazer com ela? Vai fechá-la? Porque se o problema dela está de baixo rendimento, está atrelado a todo um contexto que passa também pela questão de investimento, e você corta esse investimento porque ela não atingiu um certo rendimento, você está decretando a morte dela. E é uma avaliação preguiçosa, porque uma escola tem um baixo rendimento, você intui que o baixo rendimento deriva de uma má utilização do recurso público. Sim. Quer dizer, é uma análise rasteira, uma análise muito ruim. É uma análise de um gestor preguiçoso. O gestor que faz isso, ele não faz a análise correta. Quer dizer, se o rendimento for ruim, você tem que estudar. Por quê? O que está sendo ruim? De repente o material didático está totalmente inadequado, né? E não é um mau uso do dinheiro público, né? Então, você tira dinheiro público com o seguinte diagnóstico. Houve um mau uso, então aqueles gestores são ruins, então vou tirar o dinheiro.
Quer dizer, é injusto. Ainda que a escola seja incompetente, o avaliador foi mais incompetente ainda. De não perceber. De não perceber as diferenças e as verdadeiras raízes, as verdadeiras causas, porque aquele rendimento daquela escola, daquele grupo escolar, daquele grupo de alunos, daquele coletivo, não foi adequado. Já que caímos nessa questão aí acerca de rendimentos, etc., de escolas e soluções, vamos a uma pergunta que gira em torno da grande bandeira do atual governo federal, né, que são as escolas cívico-militares. Recentemente o MEC lançou o programa de incentivo de criação dessas escolas. 15 estados, o DF, né, o Distrito Federal, São Paulo de forma atrasada aderiram. Recentemente o ministro divulgou um vídeo anunciando que mais de 600 municípios aderiram também a esse programa. E a meta dele é implementar 216 escolas até o fim de 2022. Aqui no Paraná, que foi um dos estados que fizeram adesão ao programa, o nosso governador, a partir do seu chefe da Casa Civil, Guto Silva, disse que a intenção é criar 20 escolas desse tipo, pelo menos uma por região. Assim eu te pergunto o seguinte: o que vêm a ser essas escolas cívico-militares e por que existe tanto frenesi em torno delas e se esse frenesi é justificável? Primeiro, deixa eu fazer alguns esclarecimentos. Temos que distinguir 3 tipos de escolas. Uma que são as escolas militares para quem ingressa na carreira militar. Tá? Então eu estou falando de quais escolas? Estou falando, por exemplo, Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro, né, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, ou a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, a EPICAR, em Barbacena, também em Minas Gerais. Nessas escolas, quem ingressa na carreira. Então, quando você entra nessa escola, você já está na carreira militar, então faz parte da formação, tanto que esse momento já está contando como carreira militar. Então, você está se preparando para ser militar. Então, esse é um tipo de escola militar. As escolas mais comuns que nós vemos aí, então, que são escolas para crianças, né, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, são escolas de metodologia militar, vamos dizer assim, né? Ela tem uma organização militar, mas não são escolas que são já parte da carreira militar. Então, aqueles jovens não vão seguir carreira militar. Então, quem frequenta essa escola passa por uma educação militarizada, mas não são militares de carreira. E aí é importante ressaltar essa diferença, por quê? Porque uma escola, por exemplo, como a Escola de Sargento das Armas, prepara um profissional que vai desempenhar uma função muito específica. E para desempenhar essa função muito específica, ele tem que ter uma formação militar. Um sargento das armas do Exército Brasileiro, ele tem que ter uma formação militar para poder ser um bom sargento, para poder desempenhar bem a sua profissão militar. Então, a condição militar dele é essencial, é intrínseca à sua profissão, né? Não dá para pensar num combatente militar, alguém que vai ser um combatente brasileiro sem essa performance militar, sem essa compreensão militar. Então ele tem que ser militar, até para ser um bom combatente. Sim. Isso daí não é uma coisa que o Brasil inventou. Isso daí vem desde a antiguidade, está lá já desde os gregos a necessidade para aquele que vai ter uma ação militar que tenha que ter uma formação militar. Tá, lá é necessário. O que nós estamos chamando então de escolas militares, que são aquelas então, que o jovem entra, mas ele não vai seguir militar, não vai seguir carreira militar. Ela traz o quê? Qual é o objetivo dela? É dar uma cultura militar para alguém que vai ser a vida inteira civil. Então, já são de naturezas distintas. Isso é um complicador para a sociedade. Isso significa que é uma sociedade que quer se entender militar. Ou seja, então é o civil, que ainda que seja civil, ele quer incutir valores militares. Isso é um problema. Porque a sociedade não é um quartel. O que a sociedade precisa discutir é até que ponto nós queremos uma sociedade militarizada. Isso já existiu no Brasil e no mundo como uma grande voga, uma grande cultura, no final do século XIX e começo do século XX. Você tinha um grande movimento militarista, né, não somente no Brasil, por exemplo, na Europa, que até é um dos fatores que desembocam na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve um contingente gigantesco de voluntários, porque entendiam que a vida militar, esse ideal, era um ideal nobre. E a guerra era um ideal nobre, né? Então era uma cultura que estava arraigada. O serviço militar que foi implantado no Brasil, e aí lembramos do Olavo Bilac, né, o grande patrono do serviço militar, nunca teve grandes problemas, foi muito aceito. Por quê? Porque a cultura militar era naquele momento entendida. O que nós temos que perguntar hoje é isso. Até que ponto certos valores, certos atributos da vida militar são desejáveis para uma sociedade que não quer ser militarizada.
Sim. Né? E o que significa isso? Por exemplo, uniformização de condutas, que o militar tem que ter, porque é necessário para a vida militar. Por que eu estou fazendo essa ressalva, Rafael e ouvintes? Para que a gente tenha claro do que nós estamos falando, não é criticar a vida militar. Né? A vida militar não deve ser criticada em si mesma, ao contrário, ela tem o seu valor, ela tem sua importância numa sociedade democrática, numa sociedade plural. A pergunta que tem que se fazer é, esse daí, certas dimensões da vida militar devem ser espalhadas, deve ser o padrão para toda uma sociedade? Porque a educação é isso. O que você quer com a educação? Vamos só recapitular um pouco a LDB. Um dos princípios que está lá na LDB é que na educação nós estamos incutindo os valores que a sociedade quer. A LDB diz bem claro, a educação não é fazer o que quiser, você não educa as crianças de qualquer jeito. A educação ela tem um componente republicano. Você está formando a sociedade que você quer. Né? E não é à toa, então, que certas coisas estão lá, bem claras, nos princípios da LDB, né? No artigo 2 particularmente. Por exemplo, a formação para a cidadania. Isso é um princípio que nós queremos de todo brasileiro que passa por uma formação escolar. A pergunta que a gente tem que pensar, então, vamos imaginar numa universalização da educação militar. Será que a gente quer isso daí como sociedade? Será que isso é um valor? E aí vem a pergunta anterior, né, Rafael? Isso que me dá mais preocupação. E aí a importância de um programa como esse, diálogo sobre a política. Até que ponto esse tema foi debatido com a sociedade? Sim. Até que ponto a sociedade discutiu esse modelo? Outra coisa que tem que ser dito agora, e avançando um pouco, as escolas militares se divulga por aí que elas são muito boas, que os rendimentos delas são melhores, que tem disciplina. Bom, vamos por partes. Se confunde silenciamento com disciplina. Uma sala quieta não é uma sala disciplinada, pode ser uma sala apática, uma sala alienada. Autoritarismo e disciplina também não são a mesma coisa. Então uma educação autoritária é uma educação de uma sociedade que vai ser autoritária, que vai reforçar nos seus laços cotidianos relações autoritárias. Relação autoritária com o motorista do coletivo, relações autoritárias com o caixa da padaria, relações autoritárias com a diarista de casa. Então são relações autoritárias nos nossos cotidianos. Será que essa é a nossa relação que nós queremos ter? De uma sociedade hierarquizada, autoritária? E não de uma sociedade que se pensa como iguais? Inclusive, ficariam sob a tutela dos militares a gestão não só da escola, mas do comportamento, de questões psicossociais, etc. Então, isso tem que ser outro ponto que eu quero esclarecer. Nos colégios militares, lembrando, quando eu estou falando de colégio militar, então são os colégios que não são das carreiras militares. Isso. São os colégios que adotaram uma metodologia militarizada. O que cabe aos militares, que aí militares de carreiras passam a fazer parte dessas escolas. O que eles cuidam? Eles cuidam do que eles vão chamar de disciplina, ou seja, de todas aquelas atividades que não necessariamente é relação de ensino-aprendizagem, mas que faz parte da cultura escolar, como nos mostra Bourdieu, do ambiente escolar que é educador. Estou falando desse ambiente que vai criando uma cultura de relações hierárquicas, de não liberdade. Por exemplo, não sei se boa parte dos nossos ouvintes sabe, mas um colégio militar, nessas escolas militarizadas, há uma restrição, por exemplo, dos meninos não poderem usarem brinco. Né? As meninas têm restrição na sua indumentária, as meninas não podem vir muito maquiada, o cabelo tem que estar preso com coque, né? Os meninos não podem deixar a barba. E é uma época, e a gente tem que estar tratando de seres humanos que estão descobrindo-se para a vida, e principalmente o adolescente ali, depois dos 12, 13 anos, até por uma questão hormonal, de mudança do corpo, né? Quer dizer, todos os homens e as mulheres aqui que nos ouvem sabem que o descobrir-se do corpo, né? As moças vendo seus seios crescerem, as suas formas mudarem, os rapazes vendo os pelos crescerem no corpo e querendo lidar com isso, né? Muitas vezes querendo fazer a barba ainda sem ter barba, né? Ou ao contrário, querendo deixar a barba. A barba é uma questão muito significativa para o adolescente, né? O adolescente ele tem uma relação com a barba muito forte, né? A aceitação do corpo, né? É muito curioso, né? Nos dias, por exemplo, de muito calor, você vê aqueles adolescentes com blusa, moletom, jaqueta. Por quê? Porque eles não querem mostrar o corpo, né? Quer dizer, porque ele está lidando com um corpo em mudança. E essa educação militarizada muitas vezes não leva em conta isso, que é um corpo em mudança, um corpo que tem que ser trabalhado. Veja, são escolhas que os pais fazem, até que os jovens fazem, mas que às vezes a gente tem que pensar, será que é isso que nós queremos como sociedade? Então, há toda uma outra dimensão da vida num colégio militarizado que muitas vezes se esquece. Por exemplo, uniforme. Uniforme é uma coisa importante às vezes, mas andar uniformizado o tempo todo e com aquele uniforme padrão e todo mundo com o mesmo uniforme. Tenho reparado que muitas vezes o uniforme nem é muito pensado. Há todo hoje um estudo sobre as cores, né? Então quando você entra numa sala em todo mundo com cores escuras, já dá
um ar mais pesado, né? Se você entra numa sala com todo mundo com camiseta branca, já dá uma outra sensação, embora a camiseta branca surge muito, então também é um trabalho. Então as escolas privadas e públicas têm toda uma preocupação com o uniforme, que sabe que é importante, mas sabe também a relação do uniforme com o ambiente escolar, né? O uniforme fresco, o uniforme agradável. Então tem toda essa dimensão que são preocupações que às vezes os pais e os jovens não estão levando em conta. E a própria questão dos conteúdos que são ensinados. Veja, não é que nas escolas militares certos conteúdos não possam ser ensinados, né? Mas tem que ver como que eles são ensinados. Se eles são tratados de modo claro, para esclarecimento, para informação, ou de modo a já incutir. Isso é ruim. Quer dizer, não estou falando só de aspectos da sexologia, né, aspectos sexuais, mas aspectos mesmo da história, da cultura, das relações humanas. Às vezes falar que certas disciplinas são mais importantes que outras, né, que química é mais importante que geografia, porque química faz pensar e geografia não faz. Eu já ouvi falar essa frase, eu já ouvi em sala dos professores. É deprimente, né? Sim. É deprimente por quê? Porque você cria uma hierarquia já de valores do tipo assim, não faça humanas, não faça ciências humanas, né? Letras é para as moças, inglês é para ricos que querem viajar, né? Isso vai criando, portanto, uma cultura no jovem que muitas vezes não esclarece, não forma. E um último ponto que eu acho que é importante, e a gente pode falar um pouco mais disso daqui a pouco, Rafael, é que esse desempenho melhor, entre aspas, por favor, dos colégios militares, se deve, em grande medida, pelo investimento. Sim. Na verdade, no fundo, o rendimento não é tão grande em relação ao investimento que tem. As escolas militares têm um aporte de recursos muito maior do que uma escola pública de mesmo nível. Vou pegar aqui o caso de Maringá. 9 vezes, né? Muito mais. Vou dar o caso aqui de Maringá, os números não são aproximados, né, não são absolutos. Foi criado ano passado, né, por decreto, começou a funcionar esse ano, o 4º colégio da Polícia Militar aqui em Maringá, onde era o antigo colégio João 23. Imediatamente o Estado aportou milhões de recursos, milhões, uma cifra milionária, para a reforma das instalações, para tornar as instalações adequadas. Foram alocados mais profissionais, principalmente na área administrativa, esses profissionais vieram da Polícia Militar. E os professores que para lá foram escolhidos, os professores são escolhidos pela direção do colégio para lá trabalhar, ganham uma gratificação. O que eu estou falando? Estou falando de uma escola que tem milhões de recursos, que tem uma condição, portanto, de trabalho bem melhor, então tem infraestrutura melhor, os professores são melhor remunerados, você tem toda uma série de fatores financeiros diferenciados, e aí você fala na sequência, então o rendimento deles é melhor. Claro. Agora eu queria ver o seguinte, se a gente jogasse todo esse volume de recursos, e mesmo a quantidade, por exemplo, num colégio lá na região do Requião, ou do Borba Gato, Sim. São colégios periféricos, se também os professores tivessem adicionais para dar aula naqueles colégios, não nos colégios centralizados da cidade de Maringá. E sem contar o processo de seleção para entrar, também. Que já é uma peneira. Os materiais utilizados, eles vão ter, por exemplo, os materiais de educação física são novos. Sim. A quadra está arrumada, tem piscina, você tem um professor lá habilitado. Então tudo isso faz a diferença. Aí você fala assim, bom, então é óbvio que um colégio desse tende a ter um rendimento muito melhor do que uma escola pública igual, né, numa mesma cidade. Por exemplo, então se eu pegar daqui a alguns anos os rendimentos dos alunos do 4º Colégio Militar da Polícia Militar do Paraná, que está aqui em Maringá, por exemplo, uma outra escola estadual, detalhe, ambos são escolas estaduais, tá? É bom que se diga, ambos são escolas públicas, tem-se ao mesmo ente da federação. Você vai ver que o rendimento do 4º Colégio da Polícia Militar é bem provável vai ser maior. Mas qual que é a questão que chama a atenção? Lá na frente, quando você pega o Enem, particularmente, eles não são o primeiro da lista. Quando você pega o Enem, as 20 primeiras escolas do Brasil são os institutos federais. Os institutos federais que têm aporte também de dinheiro, é bom que se diga, tem aporte de recursos, são os melhores colégios. Tanto que foi feita uma espécie de malandragem estatística que esses institutos federais foram retirados das estatísticas nos anos de 2016, 2017 e 2018. Porque se forem colocados, os melhores colégios do Brasil são os institutos federais. E que seriam os melhores equivalentes para comparar aos colégios cívico-militares. E aí o rendimento muda totalmente. Por exemplo, aí eu vou dar um dado. Acho que o melhor colégio, a melhor escola de ensino médio no Brasil, se eu não me engano, é o Instituto Federal no Piauí. Por exemplo, ele vence a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica em Barbacena. Entendeu? É disso que eu estou falando. Então vamos comparar os iguais, né? Ou seja, para sintetizar, se os colégios cívico-militares, na justificativa
para eles está, por um lado, no rendimento, né, que os alunos teriam um rendimento melhor, quando nós comparamos com outros colégios que seriam equivalentes a eles, como os próprios institutos, então eles realmente o investimento nos institutos acaba surtindo mais efeito. Se você calcular aquela coisa que alguns gostam, calcular o retorno do investimento, o retorno do investimento em termos, veja, eu estou falando em termos só de rendimento numa prova, sim, o Enem. Agora, se você pega nas outras dimensões da vida, por exemplo, colocação em universidades, prosseguimento nos estudos, enfim, realização da vida, né? Porque isso que a gente tem que pensar. A escola é para a vida, não é só para passar no vestibular e entrar numa boa universidade. Aí a conta muda totalmente de figura, né? Quer dizer, você está formando alguém que o rendimento, né, desse ponto de vista mais formativo dos institutos federais é bem melhor do que dos colégios. O bom desempenho dos colégios militares em algumas situações não se deve tão somente por causa da filosofia militar implementada. Isso. Apesar deles são bons. Se você implementar uma filosofia militar em todas as escolas, mas não tiver essa mesma quantidade de investimento, você não vai conseguir resolver o problema da educação. Então o problema da educação não é que o aluno não está fardado e o professor não é um sargento. O problema da educação é maior. E aí os colégios da Polícia Militar, os colégios militarizados estão para provar isso. E aí há um terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Então eu falei dos colégios militares de carreira, os colégios militarizados, e agora tem colégios privados que adotam uma filosofia militarizada como metodologia de formação. Aqui em Maringá nós temos o Colégio da Vila Militar, fica ali atrás, ali perto do Shopping Catuaí, atrás da FEITEP, que é um colégio privado, mas com uma metodologia militar. Então, ao invés de eu pagar um colégio privado aqui, por exemplo, no centro de Maringá, eu coloco ele lá. O pai paga uma mensalidade e ali o filho tem uma educação militarizada. Nesses colégios ainda é pior, porque aí o rendimento cai abaixo dos outros, porque aí não tem tanto aporte de investimento quanto tem até o colégio militar público. E ali seria talvez a melhor prova de como que a questão não é tanto a filosofia militar. Sim. E aí eu quero também deixar claro, não sou contra certos valores que eu acho que a vida militar tem importante. Quer dizer, a questão da fibra, da lealdade, são valores importantes que devem ser ressaltados. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é achar que toda a sociedade deve ter uma postura militarizada, né? A sociedade ela é plural, e uma das contribuições da sociologia, já temos muitos estudos sobre isso, é a riqueza da sociedade, a sua pluralidade. E o mundo militar, justamente até por uma questão militar, ele precisa homogeneizar para ele funcionar. Agora, isso, insisto, isso numa escola de carreira militar é uma coisa. Agora, para aqueles que não vão seguir a carreira militar, o impacto é outro, aí a clivagem é outra. Então, tentar homogeneizar sociedades, isso daí é deletério, a história já mostrou isso. Então, nesse sentido, a educação militar não é talvez o melhor instrumento de formação, né? Isso já está comprovado, na verdade até um retrocesso. E ainda que você tivesse educação e não tivesse os investimentos que estão sendo aportados, vai ser pior ainda, né? No fundo você está criando uma sociedade autoritária, que aí é o único valor que está se incutindo, é o valor da autoridade, da hierarquia, e de maneira muito ruim, que não é a melhor maneira, não que hierarquias e estruturas não sejam boas, mas tem que saber lidar, porque pode-se criar uma sociedade que é o grande lastro negativo do Brasil, que é o lastro do autoritarismo, de uma sociedade autoritária e desigual. Ou seja, né, que sociedade que queremos? Né? Uma sociedade democrática, com certeza não se coaduna com valores militares. É importante que todos tenham claro que a vida militar ela é importante numa sociedade. É importante que haja militares com valores militares. Agora, desejar que todos tenham certos valores militares, veja, eu não estou falando de todos os valores militares, eu estou falando de certos valores que se espraiam por todas as pessoas que não têm um cotidiano da profissão militar. Porque, veja, o militar profissional ele é necessário. Veja, isso daí não é uma coisa do Brasil. Eu quero recuperar uma ideia que vem lá da antiguidade, da noção de cidadão-soldado. Quem é o melhor soldado? É o cidadão que defende a sua casa, que defende a sua pátria. Então é importante que tenhamos esses tipos de militar. Agora, querer que todos sejam fardados, que todos tenham uma postura militarizada, como sociedade não é um bom valor. Não é um valor para uma sociedade que se quer democrática. Até para os militares. Porque os militares precisam se distinguir dos outros para justamente mostrar o seu valor. Mostrar o quanto eles são importantes, o quanto são necessários para uma sociedade justa, uma sociedade democrática. Então é importante ressaltar esse aspecto.
Então, com isso, encerramos o programa de hoje. Agradecemos a presença do professor José Antônio por se dispor a conversar conosco sobre esse tema, esclarecendo aspectos nebulosos nessa proposta. Muito obrigado por oportunizar este debate. Eu que agradeço, Rafael e ouvintes do programa Diálogos sobre a Política, e foi um prazer e fico à disposição para novos encontros. Com isso, nos despedimos e voltamos a nos encontrar no próximo programa. O ENFM apresentou Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Um projeto de extensão do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEM. Coordenação do Núcleo de Pesquisa em Participação Política.